Olá, pessoal! Hoje irei ler uma mensagem de Henrique Cristo intitulada O Dízimo. Prestem muita atenção. O dízimo, o sutil embuste, a chantagem do dízimo em nome de Deus. Assim falou Henrique Cristo. Meu Pai, Senhor e Deus, instituiu o dízimo sim. Ele disse: trazei todos os dízimos ao meu celeiro. Haja alimento na minha casa. Depois disto, ponde-me à prova, e vereis se não vos abro as cataratas do céu, se não derramo a minha bênção sobre vós em abundância. Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11. Todavia, ele disse para trazer o dízimo do lucro. Naqueles tempos, a sociedade humana era constituída basicamente por três facções bem distintas. Os senhores proprietários das fazendas, seja de agricultura ou pecuária, os serviçais, escravos, coletores de impostos e demais integrantes do serviço público, os doutores, artesãos, comerciantes, etc. Enfim, os profissionais liberais. Quando meu pai instituiu o dízimo, obviamente determinara aos depositários fiéis, detentores das riquezas, que reservassem 10% do lucro amealhado, fosse na lavoura, na pecuária ou em qualquer outra atividade rendosa. No caso da lavoura, ele os abençoava, impedindo as pragas e dando-lhes a chuva no tempo certo. Na pecuária, o dízimo era para que o pecuarista pudesse prosperar sem que seus animais fossem acometidos por moléstias. Imaginai que um fazendeiro possua em sua propriedade 100 ovelhas e todo mês retire o dízimo, ou seja, 10%, 10 cabeças acompanhadas de suas eventuais crias para ofertar à casa do Senhor. O que lhe sobrará no final do ano? Se formos raciocinar com honestidade e coerência, dentro da matemática, concluiremos logicamente que em 3 anos ele estaria arruinado, tornando-se um mendigo. Apesar de não estar explícito nas Sagradas Escrituras, o Altíssimo instituiu o dízimo do lucro. Não explicitou, porque o óbvio é ululante, não carece de explicitação. Eis a prova de que meu Pai, Senhor e Deus estabeleceu o dízimo do lucro e não do capital. Logo, como o operário não tem capital nem lucro, é ilícito submetê-lo à chantagem do dízimo. É mister ressaltar que Deus, ao estabelecer o dízimo do lucro, disse: trazei o dízimo à casa do Senhor. Ele não disse: trazei o dízimo à casa do impostor, do falso profeta. Nos tempos atuais, os falsos religiosos, mercadores da fé, estão praticando a chantagem do dízimo, tirando uma fatia do minguado salário do obreiro e, dizendo-se meus servos e de meu Pai, contrariam o que eu disse quando me chamava Jesus. Digno é o obreiro de seu salário. Mateus capítulo 10, versículo 10. Em verdade vos digo, todas essas igrejas, instituições que se dizem religiosas, cristãs, evangélicas, pentecostais, são ilegítimas. Foram fundadas pelos falsos profetas, impostores que se autonomearam pastores sem a unção de Deus. Antes de ser crucificado, eu disse: ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Mateus capítulo 10, versículo 8. Desde que eu disse, dai de graça o que de graça recebestes, ninguém pode, usando o meu nome antigo, obsoleto Jesus e o nome de meu Pai, cobrar por qualquer sacramento ou praticar a chantagem do dízimo.
Agora eu vos pergunto, meus filhos, onde está o lucro de um operário que trabalha de sol a sol na construção civil, numa fábrica, numa oficina, numa metalúrgica, etc. No final do mês, fadigado ao receber um salário de fome, antes de pagar a conta da luz, a água, o gás e o leite das crianças, é coagido a entregar o dízimo, ou seja, 10% de seu ínfimo salário ao lobo com pele de ovelha, impostor que se autonomeou pastor, velhaco, enganador, mentiroso, trapaceiro, embustólogo que se diz teólogo, representante de Deus, entre aspas, cuja única ocupação e preocupação consiste em planejar como gastar com suas concubinas na luxúria, na vida licenciosa, os frutos da delituosa fraude, sugados, surrupiados em meu nome antigo, obsoleto Jesus, e em nome de meu Pai. Isto é uma flagrante violação da lei de Deus, um delito cometido contra os incautos que passivamente se sujeitam a este embuste. Além de consistir outro sim numa flagrante violação do artigo 171 do Código Penal Brasileiro, estelionato. Os que caem nesta armadilha merecem ser escravizados, porque olvidaram-se do que adverti antes da crucificação. Orai e vigiai, que ninguém vos engane. Muitos falsos cristos virão em meu nome, farão prodígios e enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus capítulo 24, versículos 5 e 24. Quem paga o dízimo ao falso profeta ou à igreja proscrita, ao arrepio da lei de Deus, está pagando a prestação, a passagem para o inferno. Quanto mais vezes paga, mais distancia-se da salvação e, consequentemente, de Deus. Lembrai, meus filhos, que não deixei nenhum pastor. Eu disse que eu sou o único pastor. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. E que eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Logo, ninguém pode se dizer religioso à revelia da autoridade de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. E os impostores que se dizem pastores, com o demônio encangotado, agarram-se em Paulo e imitam-no em suas falcatruas, ululando nas esquinas e nos templos farisaicos. Aleluia, o sangue de Jesus tem poder. Olvidam-se que ele foi o primeiro falso profeta. Falso, uma vez que meu Pai jamais o ungiu. Num furtivo momento de lucidez, mesclado à crise de consciência, ele confessa sua condição de falso profeta, dizendo: efetivamente, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Só reconheço como pastor a nível terrestre aquele cão alemão que serve de guarda. O restante não passam de lobos com pele de ovelha e cachorros ordinários que não sabem fazer outra coisa senão uivar e latir contra meu reino de luz. A única igreja que deixei foi a romana, quando disse no singular: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Porque falei no singular, todas as congregações ditas cristãs carecem de legitimidade e origem histórica. E por ela, a romana, haver se prostituído, transformando-se num principado de iniquidades, cobrando para batizar, casar e até para enterrar os chamados mortos, foi declarada proscrita pelo meu Pai, Senhor e Deus, em 28 de fevereiro de 1982, quando ele determinou que fosse instituída a nova ordem mística, SOUST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade.
Única casa de oração onde qualquer ser humano pode entrar sem dinheiro, pois, por ser a casa de Deus, nela não se pratica chantagem do dízimo, uma vez que vive sob os auspícios da graça divina. Os autênticos cristãos dão com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Mateus capítulo 6, versículo 3. E todos são religados graciosamente com Deus. Bom, gente, tem uma parte ali em que o Henri fala que quanto mais a pessoa dá o dízimo, mais ela está se afastando de Deus, consequentemente, da salvação. É mister esclarecer as pessoas em relação a isso que ele falou. Porque, por exemplo, depende também muito de cada espírito, de cada pessoa. Se você é uma pessoa que ama viver na verdade, independente dos prejuízos que essa verdade possam lhe trazer, então, de repente, você pode ter dado durante 30 anos o dízimo, né, o falso profeta, mas de repente, se o Altíssimo te mostra que o Henri deveras é o mesmo Cristo que foi crucificado, você vai preferir ficar com a verdade e vai dizer assim, não, eu estive enganado, eu fui tolo, fui ingênuo, né, não soube observar corretamente as palavras do Messias, que disse orai e vigiai que ninguém vos engane, e acabei seguindo o falso profeta, errei, mas posso ainda reparar o meu erro. Deus foi generoso comigo e ainda antes do meu passamento me permitiu conhecer a verdade. Então, se a pessoa realmente tem esta capacidade de reconhecer seus erros e aceitar a verdade, por mais dura que possa parecer, então ela tem uma grande chance, sim, de viver a partir dali baseado, né, na lei de Deus e ter a proteção do Altíssimo. Mas o Henri falou daquela forma porque ele tem consciência de que a maioria das pessoas não aceita a verdade quando elas ficaram muito tempo sendo escravas da mentira. Elas querem reforçar aquela mentira, elas querem de todas as formas arrumar justificativas para o caminho errado em que elas viviam, que elas estavam. Elas querem tentar mostrar que elas estavam certas e não vão, digamos, dobrar a espinha, não vão se vergar diante da verdade. Então, nesse sentido que ele disse, porque é muito raro encontrar um ser humano tão livre espiritualmente, intelectualmente, que reconheça que deveras viveu anos, décadas no meio, né, em meio à mentira, à fantasia. Mas existem, toda regra tem sua exceção. E Cristo, né, o verdadeiro Messias que está aqui entre nós, Henri Cristo, está de braços abertos, de coração aberto para receber os filhos de Deus que querem começar uma nova vida, baseada, né, na verdade. Bom, gente, não deixem de assistir Henri Cristo todos os sábados, às 11 horas da manhã, em nossa TV online, TV na web, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. Lá vocês podem questioná-lo através do endereço eletrônico henricristonaweb@gmail.com. Então, até uma próxima, pessoal. Tchau!